Olá, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Compartilhando Saber com Merisvaldo Souza. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as 5 visões do profeta Isaías. Esse vídeo é benéfico à nossa vida espiritual, à nossa vida emocional e também à nossa vida física. Através desse vídeo você vai aprender um pouco sobre ministério e igreja, onde eu me aprofundo bastante sobre o início do ministério do profeta Isaías, O que foi que ele fez para conseguir chegar aonde ele chegou, qual foi o ensinamento de Deus para a parte dele e desde já eu quero agradecer por você estar aqui no meu canal. Me chamo Merisvaldo Souza. Se você gostar desse conteúdo, dê um like aí nesse vídeo, compartilhe também esse vídeo para outras pessoas serem alcançadas através desse conteúdo que também será benéfico a elas. E se não for pedir demais, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você seja avisado de todos os outros vídeos que eu vou postar aqui no canal. Vamos ao vídeo logo depois da vinheta. E a palavra de Deus, eu sempre falo que ela é o centro de informação que temos no mundo dos humanos mais completo que existe. Ou seja, não há outro livro que possa te trazer informação tão benéfica para a tua vida quanto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conhecida pelos nossos irmãos hebreus como um conjunto de livros por conter nela 66 livros, Ela foi um livro também aí onde durou cerca de 1.600 anos para ser escrito, só para você ver o tamanho da responsabilidade desse livro, tanto de informação benéfica que tem nesse livro. E é através desse livro que Deus revela a nossa vontade. Então, a nossa vontade ela é esclarecida, A nossa vontade é a vontade de Deus também. Então, se você fizer uma pergunta agora, pastor, eu tenho um sonho, e o que eu faço para realizar esse sonho? Pois é, a palavra de Deus ela tem resposta para todas essas perguntas. A gente vamos observar, através dessa palavra aqui, que Isaías estava iniciando o seu ministério. Ele estava iniciando o seu trabalho. Para Isaías era tudo novo, era o começo de uma bela jornada. O nome dele seria reconhecido, a pessoa dele seria vista, aonde ele teria que aplicar as suas funções, tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas, através do ministério. Para quem não sabe, ministério é a mesma coisa que trabalho. E você pode montar uma estrutura ministerial, como ele era profeta. Profeta é a mesma coisa que porta-voz de Deus. Ministério também é visto como uma organização para-eclesiástica. Eles vão trabalhar com pessoas que fazem parte de uma eclesiastia, Então há uma diferença entre igreja e ministério. Isaías, ele foi chamado para exercer um ministério. Então ele vai ter que trabalhar para Deus em prol de gerar benefício para a vida das pessoas. Então, o meu foco aqui, o meu objetivo é ser um canal de Deus na sua vida. Tá levando para você aí informação da parte de Deus, bênção da parte de Deus para a sua vida, porque todo aquele que foi chamado por Deus, que exerce o ministério, essa é a sua função. Foi para esta razão que fomos chamados, levar aí bênção da parte de Deus para a vida das pessoas. Amém, queridos? Então, antes de tudo isso começar, essa organização começar, esse homem tem que passar por um determinado treinamento, ele tem que passar por um processo de conhecimento. Tipo, como lidar com esse ministério, o que fazer para que isso venha a funcionar. Então, tem que haver um conhecimento. E ninguém melhor para nos ensinar do que o dono da vida, do que o dono do nosso ministério, que no caso é Deus. Olha que coisa linda, Todo ser humano tem um ministério interno dentro dele. Porque todo ser humano, grave esta palavra, ele sabe fazer alguma coisa na vida. Todo ser humano sabe fazer alguma coisa na vida. Então, todo ser humano tem um ministério de Deus dentro dele, Eu descobri uma coisa, Eu já ouvi muitos pregadores, muitos oradores aí da palavra de Deus dizendo, tem pessoas que têm chamados, outros não têm chamado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu descobri o seguinte, todo ser humano, mas todo mesmo, todo ser humano tem chamado. Sabia disso? Só que tem pessoas que não descobriu o seu chamado. Esse é o problema. Não é que ele não tem. É que ele não descobriu o chamado dele. Mas ele tem. A palavra vocação é a mesma coisa que chamado,
é a mesma coisa que escolha ou eleição. Então o camarada ele já foi eleito por Deus, primeiro, para ser teu filho. Segundo, para ser representante de Deus, exercendo na terra alguma função. Então nós já fomos escolhidos. Vocação é a mesma coisa que chamado. Agora, não é todo ser humano, por exemplo, se eu for falar aqui de ministério ou trabalho no reino de Deus em prol das pessoas, existe vários tipos de trabalho. Tem pessoas, por exemplo, que é profeta, que é o caso de Isaías. Profeta é a mesma coisa que porta-voz de Deus. Ele recebe a mensagem da parte de Deus e transmite. Já outros trabalham com o ministério da cura, que é bem diferente. Outros trabalham com o ministério do ensino. Ele é um ensinador, que aqui é o meu caso, né? Eu sou... A minha parte de evolução é mais para a área de ensino, né? A minha formação é na área de comportamento, né? De desenvolvimento de pessoa, mais para a área de ensino. Outros trabalham, por exemplo, no ministério de libertação. Entendeu? Então, existem vários ministérios, vários trabalhos no reino de Deus. Então, todo ser humano tem um chamado, mas ele precisa descobrir o seu chamado, que aí já é outra coisa, é outro passo. Todo ser humano pode ser um bom orador da palavra de Deus. Isaías, no começo de tudo, ele ainda não tinha descoberto o seu chamado. Ele sabia que tinha vocação, sabia que tinha uma determinada habilidade, mas ainda não conhecia na prática o seu chamado. E a partir deste encontro dele com Deus, a partir daí, ele conhece o seu chamado, ou seja, para que razão Deus assim o separou. Da mesma forma é você. Se você ainda não conhece o seu chamado, então ouça essa mensagem. Não perca nenhum detalhe dessa mensagem aqui, tá bom? Eu peguei aqui um texto simples do livro de Isaías, bem conhecido, para passar para nós aí essas 5 visões de Isaías. Tá bom, meus queridos? Bom, eu não vou mexer muito na parte geográfica da mensagem, na parte histórica também não. Não vou mexer aqui na índole de Isaías, ele era filho de Amós, né? Ele escreveu o livro dele lá por volta dos anos 700 a 690 a.C., foi a época que ele finaliza a escrita do seu livro, mas eu vou focar bastante aqui no conteúdo, tá bom? Porque é isso que é mais interessante para a nossa vida. Depois da morte do rei Uzias, né, Deus chama Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, está escrito assim, ó: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, depois da morte do primo dele, Uzias era primo de Isaías, né? Ele viu uma visão. E eu coloquei aqui, ele ver a glória de Deus. Amados, todo ser humano que vai trabalhar com Deus e para Deus, ele tem que ter um certo relacionamento com Deus. Ele tem que ter uma certa intimidade com Deus. Essa pessoa tem que ser orientada por Deus, entende? Até porque a palavra que nós pregamos, ela é de Deus. O nome que nós usamos é o nome de Jesus. Também pertence a Deus. E se você for usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai terminar usando o nome de Deus, que é Yahvé. O nome que existe por si mesmo e se revela também por si mesmo. Eu lembro que lá em João capítulo 17, quando Jesus Cristo estava orando na oração sacerdotal, ele ora ao Pai dizendo: Pai, eu não peço que tire esse povo do mundo, mas que livra eles do mal. Então Jesus, ele quer nos manter aqui nessa terra, mas ele quer que a gente tenha uma vida abençoada por Deus. Aí ele fala no final do texto, dizendo: quando eu estava com eles, eu os guardava em seu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que no caso foi Judas. Logo, Jesus estava nos notificando aqui, através desse texto, que a ferramenta que ele usava para guardar as pessoas que o seguia era o nome de Deus. Esse nome é o nome que está acima de todos os nomes, e é esse nome que o diabo tem medo. É esse nome que o inferno tem medo. É esse nome que o mal tem medo. Por essa razão, essa é a mais poderosa ferramenta que você pode usar para proteger a sua vida. É o nome Yahvé.
o nome do nosso Deus. Amém, meu querido? Então, quem vai usar esse nome, quem vai trabalhar para esse Deus, quem vai servir a esse Deus, quem é filho desse Deus, tem que ter um contato maior com ele. Isaías, ele se preocupa com isso, dobra o seu joelho e vai orar. Ele vai buscar a presença de Deus. Ele vai ali se aproximar de Deus através da oração e da consagração. Toda vez que você está orando, você está conversando com Deus. Então você ali provocou um diálogo, uma conversa. Então a oração gera um relacionamento, entende? Um relacionamento entre você e Deus. Quando você está consagrando, você está se santificando, você está se limpando, você está se aproximando de Deus através da consagração. Olha que coisa linda. Isaías então foi consagrar. E quando ele estava nessa oração, ele viu uma visão. Sabe o que foi que ele viu? Ele viu a glória de Deus. Versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Em outras palavras, Isaías, ele viu a glória de Deus. Essa foi a primeira visão de Isaías. Amados, todo ser humano que é filho de Deus tem que ter um certo contato com ele. Essa pessoa tem que ter um certo relacionamento com Deus. É isso que vai marcar a sua vida cristã. Lembra de Jó? Jó falou, eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu só tinha informação sobre Deus, mas eu nunca tinha ouvido a voz dele. Eu nunca tinha tido um contato com esse Deus. Amado, ter um contato com Deus, ouvir a voz de Deus, é muito mais do que ter só informação sobre Deus. Jó só tinha informação. Eu sei que Deus existe? Sei. Sei que ele é bom? Sim. Eu sei que ele me ama? Também sei. Eu sei que a palavra dele é poderosa? Sim, mas qual foi a experiência que eu tive com esse Deus durante todo esse tempo? Já que eu sou filho dele? Isaías sabia que Deus era bom? Sabia. Sabia que ele é o criador da humanidade? Sim, mas ele nunca tinha tido um contato com esse Deus. Agora ele está tendo. Agora ele está tendo uma visão. Louvado seja Deus. E ele viu um trono armado lá em cima, um sentado no meio desse trono, né? Vestido de uma veste grande que enchia todo o templo, e os serafins voavam em torno dele, adorando, bendizendo, louvando o nome dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha que revelação importante. Ele é o Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos falando de exército, nós estamos falando de pessoas treinadas, pessoas capacitadas, pessoas habilitadas, pessoas separadas para uma função. E essas pessoas treinadas, capacitadas, habilitadas, separadas para uma função, essas pessoas têm um Senhor. Quem é o Senhor dessas pessoas? É Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dessas pessoas. Logo, se você ama Deus, se alimenta da palavra, adora o nome dele, vive em uma organização que pertence a Deus, saiba de uma coisa: você tem um Senhor na sua vida. A ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. O nome desse Senhor é o nosso Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome dele. Olha que informação tremenda que os anjos dão para Isaías. Dizendo: Isaías, você tem um Senhor, ele será o seu cabeça, ele será a sua liderança, ele será aquele que vai direcionar você na sua jornada ministerial, ele vai ser aquele que vai te dar palavra para você pregar. Logo, o profeta não pode pregar o que ele acha, mas o que Deus manda ele pregar, porque profeta é porta-voz de Deus. Isso quer dizer que Deus fala usando a boca do profeta, porque a palavra de Deus é colocada na boca do profeta. Assim como eu estou ministrando para você nesta manhã de quinta-feira, Deus me deu esta palavra e eu quero compartilhar com você, porque esta palavra veio de Deus e ele conhece a sua necessidade melhor que ninguém. Amém, minha querida, meu querido, você que está ouvindo o nosso programa. No versículo de número 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Amados, o que Isaías recebe? Segundo eu coloquei aqui, ele recebe uma grande dica. Olha o que os anjos estão dizendo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Olha que dica. Olha que ensino que esse anjo nos traz. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Aí eu aprendo que tem coisas más nessa terra, sim, mas também tem coisas boas. Tem coisas ruins nessa terra, sim, mas também tem coisas maravilhosas. Tem glória de Deus aqui na terra. Qual é a nossa função? Qual é o meu papel? Descobrir estas coisas boas, ficar do lado dessas coisas boas, me relacionar com as coisas boas de Deus que estão aqui na terra. Isso é a atitude de uma pessoa sábia. Nós vivemos das nossas escolhas que a gente faz. A nossa vida, ela é definida pelas escolhas que a gente faz. Logo, o anjo está dizendo, a terra está cheia da glória de Deus. Se tem na terra a glória de Deus, o que eu vou fazer? A partir de hoje, eu vou escolher ficar do lado de Deus. A partir de hoje, eu vou escolher me relacionar com Deus. A partir de hoje, eu vou querer essas coisas boas de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meu querido, se você ama Deus, você tem agora uma grande missão. Descobrir a glória de Deus para a sua vida. A terra está cheia. O ser humano não vê isso. Por quê? O ser humano ele tem um olhar meio que pejorativo. Pode observar que nós humanos, a gente observamos mais o lado da maldade, o lado do pessimismo, o lado da ruindade, o lado da perca, o lado do vandalismo. Nós olhamos mais as coisas ruins aqui na terra do que as coisas boas. Esse é um dos nossos grandes problemas. Deus agora está dando uma dica para Isaías, dizendo, Isaías, você é profeta, tá? Você é diferente, você mudou. O que você tem que fazer? A partir de hoje, você tem que focar mais nas coisas boas do que nas coisas ruins. Até porque você vai ser um canal de bondade na vida de um monte de gente que vive em sofrimento. Aquele que quer ser um instrumento de Deus, um canal de bondade, tem que focar nas coisas boas de Deus para que Deus possa te usar através de você, levando essas coisas boas até as pessoas que precisam da ajuda de Deus. Amém, meu querido? Então eu coloquei aqui, segunda visão de Isaías, ele recebe uma grande dica, louvado seja Deus. Terceiro, versículo de número 5, está escrito assim, ó. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu coloquei aqui, ele recebe, ele conhece a sua necessidade. Isaías agora, ele começa a olhar para dentro dele mesmo dizendo, ai de mim que vou perecendo. Amados, é muito fácil a gente ver os defeitos das outras pessoas. Observa que no mundo, como tem pessoas críticas. Por quê? Porque é mais fácil a gente ver os erros das outras pessoas. Mas é muito difícil a gente ver os nossos. Isaías também era crítico. Se os irmãos observar o capítulo 5 com cuidado, você vai ver que quando o próprio Isaías escreve o que ele fazia, ele escreve o que ele falava, lá no capítulo 5 você vai observar um homem crítico, um homem que vê o lado pejorativo da vida do ser humano. Isso que aconteceu com Isaías acontece com, eu diria que 99% das pessoas na terra. Só que Isaías tinha um defeito horrível que ele precisava corrigir. Ele precisava ver ele por dentro. E quando ele vê a glória de Deus, a segunda coisa que ele vê é ele por dentro. Ele vê a sua necessidade. Ele diz, eu também estou perecendo. Está vendo como que ele está se igualando agora a todas as outras pessoas? Eu também estou perecendo. Eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de Deus. Ele reconhece a sua necessidade. E isso é humildade, tá? A palavra humildade traduzida é a mesma coisa que uma virtude moral que demonstra em nós a nossa inteira dependência de Deus. Quando o ser humano entende que ele precisa de Deus,
Essa é uma alavanca para a sua vitória. Essa é uma alavanca para o seu sucesso. Isaías começa a ver ele por dentro. E ele percebe que ele estava perecendo. Por quê? Porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo também de impuros lábios. Ou seja, o que são pessoas de lábios impuros? Pessoas que falam palavrão, pessoas que xingam, pessoas que amaldiçoam, pessoas que maldiz a vida das outras pessoas. São pessoas de lábios impuros, lábio sujo, que usa sua boca para falar palavras que não deveria. Isaías também tinha esse problema. Fofoqueiro, entende? Pessoas de lábios impuros. Isaías também tinha esse problema, só que agora ele reconhece dizendo, eu vou perecendo. Ou seja, quem tem lábios impuros e pratica esse mal o tempo inteiro, essa pessoa está em uma estrada pejorativa. Ele está indo perecendo. Ele está morrendo e não percebe que está morrendo. Isaías reconhece agora que ele estava morrendo e que ele precisava de uma mudança. Então ele olha para dentro dele mesmo e começa agora a corrigir o seu erro. Versículo de número 6. Está escrito assim, ó. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Deus sabia que Isaías era pecador? Sim. Os anjos também sabiam? Sim. Só que Isaías, para ser liberto do seu mal, ele precisava reconhecer que precisava ser liberto do seu mal. Quarta visão, ele vê a graça de Deus. Graça é a mesma coisa que bondade imerecida. Deus é bom. Ele é misericordioso. E quando a gente reconhece que precisamos de ajuda, Deus entra com providência para nos ajudar. Deus entra com providência para nos abençoar. Você que está ouvindo essa palavra, através desse vídeo, através do aplicativo da Rádio Cantar, saiba de uma coisa. Quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda, Deus move a sua mão para te ajudar, para te abençoar. Eu preciso da ajuda de Deus. E eu sei que você também precisa. Isaías, quando reconheceu, o anjo deu a Isaías o endereço da vitória. Ele pegou uma tenaz, foi lá no pé do altar. Aquele que estava sentado sobre o trono era Deus. Foi lá nos pés do altar, pegou uma brasa. Olha onde que estava a vitória de Isaías. Olha onde que estava a solução para o problema de Isaías. Estava lá no pé do altar. O que o anjo está ensinando para Isaías aqui? O anjo está ensinando para Isaías o endereço da vitória. Aonde que estava a solução para o problema de Isaías? Estava lá nos pés do altar. Aonde que está a solução para o meu problema e para o teu problema? Está lá nos pés da cruz de Cristo. Glórias a Deus. É lá nos pés da cruz, meu amado, que a gente recebe cura, livramento, proteção, salvação, prosperidade, alegria, crescimento, desenvolvimento, sabedoria. É de lá que vem a nossa vitória. É de lá que vem a nossa bênção, quando nós nos prostramos nos pés da cruz e nos aproximamos de Cristo através da oração. Aleluia! Meu querido, de lá do pé do altar sai brasas vivas para tocar em nossos lábios, e a palavra de Deus agora, ela é nítida em nossos lábios, e outras pessoas é ricamente abençoada através da santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém, meus queridos? O anjo toca com a brasa. Ele vê agora a misericórdia de Deus. Ele vê a graça de Deus. Essa foi a quarta visão que eu coloquei aqui. Deus resolve o problema de Isaías dizendo, tudo bem, você agora não tem mais lábios impuros. Eu estou limpando a sua boca, porque a partir de hoje você vai fazer uso da minha palavra. Ô, meu querido, quem faz uso da palavra de Deus tem que se preocupar com boca limpa, tá? Lembra que Jesus falou que de uma fonte boa não sai água ruim? E de uma fonte ruim não sai água boa? É sério isso aqui, tá?
Quem faz uso da palavra de Deus tem que se preocupar em manter a boca limpa, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então Deus me deu uma palavra santa para fazer uso. Essa ferramenta que é a minha boca, que vai fazer uso de uma palavra santa, ela também tem que ser santificada. Glórias a Deus. Então eu tenho que prestar atenção no que eu falo durante todo o meu dia, entende? O que é que eu converso, quais são as minhas histórias, não tem? As minhas brincadeiras. Eu tenho que me autopoliciar, fazendo um exame diário de mim. Glórias a Deus, porque eu fui chamado para uma função específica e muito linda. Todos que foram chamados para uma função assim, específica e linda como Isaías, têm que se preocupar com o seu comportamento. Porque Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer. Mas para ele usar, o ser humano passa por um processo de limpeza, um processo de treinamento. Isaías agora está passando por um processo de treinamento. Ele está aprendendo, ele está tendo experiência com Deus. E ele agora está recebendo uma limpeza da parte de Deus. A boca dele está sendo limpa e Deus agora coloca as palavras dele na boca de Isaías, porque profeta é porta-voz. Deus ia falar através de Isaías. Louvado seja o nome de Jesus. E eu coloquei aqui, quarta visão, ele vê a graça de Deus, versículo 6. Quinta visão, e a gente finaliza aqui. Versículo de número 8 e 9, está escrito assim, ó. Depois disso, ouvi a voz do céu que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vai, diz a este povo, ouvi de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. E eu coloquei aqui, Isaías, ele vê a intimidade de Deus. Amados, você sabia que entre o pai e o filho não tem segredo? Tem não. Tem que haver uma certa intimidade entre o pai e o filho. Glórias a Deus. Observa que nessa visão, Isaías, ele está ouvindo uma conversa. Alguém está dizendo assim: a quem enviarei? Isso é uma pergunta, sim ou não? Deus está fazendo essa pergunta para quem? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Veja o que o texto está dizendo. A quem há de ir por nós? Esse texto está nos identificando que Deus ele está conversando com alguém. E esta conversa tem um propósito. Tem um propósito. É enviar para onde? E fazer o quê? Tem um propósito. Para onde é o propósito? Fazer o quê também é o propósito. Só que quem que Deus vai enviar? Isto aqui é uma dica. Ele está conversando com alguém lá em cima. E Isaías vê essa intimidade. Ele ouve essa conversa. Olha que coisa linda através da visão. Lembra, meu querido, de Daniel? Daniel na Babilônia, Deus ele deu um sonho a Nabucodonosor. E sonho você sabe que é no oculto, né? É o particular de Deus com uma pessoa. Você está dormindo, você teve um sonho. Ninguém sabe que você sonhou. Só você sabe que você sonhou. Sonho é um particular de cada pessoa. Nabucodonosor teve um sonho e ele não entendeu, foi nada do sonho. E ele chamou todos os magos ali, né, da Babilônia. E como ele era rei, ele taxou uma ordem lá que as pessoas tinham que saber o sonho dele. Se não soubesse o sonho dele, ele ia mandar matar todos os sábios da Babilônia. Só que ninguém sabia. Sabe por quê? Porque o sonho de Nabucodonosor foi um particular de Deus com Nabucodonosor. Aí ele chamou lá os soldados dele, os responsáveis pela segurança lá da Babilônia na época, e escreveu um edito dizendo: mata todos os sábios da Babilônia. Daniel está com problema. Sabe por quê? Porque Daniel nessa época morava na Babilônia e ele também era um sábio. Ele era um sábio. E ele estava na lista dos que também ia morrer. Porque
os magos lá, os sábios da Babilônia, não interpretou o sonho de Nabucodonosor. Agora, olha que B.O. Quer dizer que o camarada tem um sonho dele lá particular e tem que matar os outros, que tem nada a ver com o sonho dele? Por que ele não descobriu o sonho dele, então? Mas tudo bem, vai entender a cabeça de Nabucodonosor. E aí essa notícia chega até Daniel. E Daniel entende, estou com problema. Ele procura os seus 3 amigos que moravam nessa época também na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e conta o sonho. Deixa eu te dizer, você não tem que contar seus sonhos para qualquer pessoa não, tá? Vigia, crente. Conta seu sonho para as pessoas que pensam igual você, que têm o mesmo estilo de vida. Para essas pessoas você deve abrir o seu coração aí e contar as coisas particulares da sua vida, mas não sai contando para todo mundo não, tá? Foi por contar um sonho que José parou numa cisterna. Quase morreu, tá? Por estar contando aí os planos de Deus na vida dele para as outras pessoas. Então vigia, tá bom? Daniel, então, foi lá na casa dos seus 3 amigos e contou o que estava acontecendo, dizendo: olha, Nabucodonosor teve um sonho aí e ninguém sabe a interpretação desse sonho. E ele mandou matar os sábios da Babilônia tudo, porque ele é rei. Então nós estamos com um problema. E agora? Quem é que vai resolver esse problema? E aí conversaram Daniel com seus 3 amigos, no caso, entre os 4, né? E eles tiveram uma ideia, dizendo: vamos orar? Vamos perguntar para Deus? Nós temos um relacionamento com Deus. Nós temos uma intimidade com Deus. Se Deus falou com Nabucodonosor, ele também pode falar conosco e nos dar a interpretação desse sonho. Vamos falar com Deus. E os 4, colocaram o joelho no chão e foram conversar com Deus. E a Bíblia diz que, levantando eles da oração, Daniel foi para sua casa e quando ele chegou em casa, ele dormiu. À noite, Deus visitou Daniel em sonho e Deus contou para Daniel o significado do sonho de Nabucodonosor. Glórias a Deus. Logo nós aprendemos que entre Daniel e Deus não havia segredo. Deus tinha uma conversa, um particular com Daniel. Eles tinham um relacionamento tão lindo. Daniel foi um dos profetas que recebeu visões futuras. Visão do arrebatamento da igreja, visão do Apocalipse, visão do final da jornada humanitária, final da jornada matéria na terra. Daniel recebe as visões do futuro, dias ainda longos, e Deus alerta ele dizendo: Daniel, sela o livro, tá? Você termina de escrever o livro, mas sela ele, não explica para as pessoas, ninguém vai entender isso não. Ninguém vai entender. Selar quer dizer guarda o segredo aí, porque ninguém vai entender mesmo. Essas visões são para dias futuros, não é para agora. Então se você pregar isso aí agora, ninguém vai entender. Sela o livro. Observa que lá no livro de Apocalipse, quando finaliza o livro, para Daniel, Deus manda ele selar. Para João, abre o livro, mostra para as pessoas, ensina as pessoas o significado disso aí. Não sela o livro, mostra para as pessoas. Já para Daniel, era sela o livro. Logo está claro que a amizade que Daniel tinha com Deus era uma amizade diferenciada. Aqui está Isaías, outro crente que tinha essa amizade diferenciada com Deus. Ele vê Deus conversando com alguém. Então ele vê a intimidade com Deus. Meu querido, se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, você precisa ter essa intimidade. Nós precisamos ter essa intimidade, esse particular. Lembra que Jesus Cristo falou: entra lá no teu quarto, dobra o seu joelho lá, em particular conversa com ele, tem essa intimidade, entende? Porque ele vai revelar segredos, ele vai ter uma conversa com você ali, você vai receber de Deus as informações que você precisa. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Deus, conversando com alguém lá: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías ouve aquela visão, ouve aquela palavra e ele se prontifica dizendo: eis-me aqui, eu vou. Envia-me a mim, Senhor, ou seja, envia a mim as pessoas igual a eu, pessoas que pensam igual a eu, pessoas que precisam do Senhor como eu preciso. Envia-me a mim, envia eu a pessoas que é semelhante a mim. Glórias a Deus. E aí Deus falou com ele: vai.
E você vai pregar para pessoas que vai ver e não vai perceber. Eles vão ver, mas não vão perceber. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Então Deus começa aí a revelar para Isaías o problema daquela geração. Ver e não perceber. Ouvir e não entender. Meu irmão, Deus está abençoando o ser humano desde quando ele fez o primeiro ser humano. Tem gente que vê Deus fazendo isso, mas não percebe que é Deus. Atributa os méritos a ele mesmo, atributa os méritos às outras pessoas, atributa os méritos a uma série de coisas, menos ao próprio Deus, que é o responsável por aquele benefício que ele acaba de receber. Logo, Deus estava dizendo, Isaías, essa geração, você e essa geração aí, pensa num pessoalzinho ingrato. Eu abençoo, eu protejo, eu ensino, eu guardo, eu provejo coisas, eu faço tudo para eles. E eles falam mal de mim, não me adoram, não me respeitam, não me servem, não praticam os meus princípios, não atentam para a minha palavra. É como se eu falasse para as pessoas que não quisessem me ouvir. Eles estão vendo, mas não estão percebendo que é eu que estou fazendo. Tem uma cegueira espiritual terrível no meio deste povo. Meu amado e minha amada, nós estamos vivendo tempo semelhante. Estamos vivendo uma cegueira espiritual. Quantas pessoas estão sendo punidas, estão sendo banidas, estão morrendo, estão sofrendo e não percebem que precisa da ajuda de Deus. Não se converte, não se arrepende, não muda de atitude, não muda de decisão para provocar uma reação benéfica em Deus a favor da sua vida. Estamos vivendo tempo de crise, tempo de dificuldade na terra. E esse programa existe para notificar as pessoas que há uma solução, que tem jeito para a nossa vida sim, como tinha jeito para a nação do tempo de Isaías. Tem jeito também para a nossa nação. E essa palavra de Deus é um alerta, é um ensino, é um treinamento, é uma mentoria de Deus para a nossa vida. Deus é o mentor de Isaías, ensinando para Isaías o que ele deveria fazer, ele precisava reparar na vida dele. E agora Deus está revelando para Isaías a vida das pessoas, dizendo, esse pessoal tem uma cegueira aí, Isaías, que eles vê, mas não percebem. E eles ouvem, mas não entendem. Tem uma cegueira, uma surdez espiritual também. Ô, meu querido, quem ouve a palavra de Deus tem que entender, tem que perceber que Deus está falando. Amém? Ô, nesses dias atuais, são dias de vitórias para a nossa vida. Deus tem levantado tantos pregadores. Meu amado, Deus tem levantado pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, e Deus tem levantado apóstolo, Deus tem levantado profeta, bispo. Meu amado, tem tanto ministério na terra, pastor, e por que essa quantidade de ministério que Deus levantou assim, em prol de beneficiar a vida das pessoas? Esses ministérios, nada mais, nada menos que pessoas capacitadas, habilitadas, pessoas treinadas, que estudaram, que entenderam que precisava fazer alguma coisa para Deus, e Deus agora deu conteúdo para essas pessoas, para que essas pessoas fossem um canal de Deus na vida das outras pessoas, porque Deus sempre vai amar mais pessoas do que coisas. Ele sempre vai amar mais pessoas do que coisas. E aí, eu posso dizer, Pai, obrigado pela sabedoria com que o Senhor me deu, sim. Mas como que eu tenho que usar essa sabedoria em prol de beneficiar a vida de outras pessoas? É isso que Deus está falando para Isaías. Vai e prega. Você é profeta. Você é porta-voz. Vai lá e prega a minha palavra. Agora saiba que você vai pregar para um monte de gente ingrato. Pessoas que vê e não percebe. Pessoas que ouve e que não entende. Oh, que dificuldade. Então a sua função é fazer esse povo perceber. A sua função é fazer esse povo entender que é eu que estou falando através de você, a minha palavra. Louvado seja Deus. Até que eles abram o coração para receber a palavra de Deus, e eu vou abençoá-los, vou livrá-los do mal, eu vou salvá-los, eu vou protegê-los, eu vou estar presente deles, porque eu amo o meu povo, e o amor de Deus pela nossa vida é incondicional. Amém, minha querida? Amém, meu querido? Esta é a palavra que eu deixo da parte de Deus aqui para você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Eu vou fazer essa oração agora por você. Eu vou abençoar a sua vida. Eu quero estender as minhas mãos e, como ministro do Evangelho, ministro da palavra de Deus, eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua vida e Deus vai liberar saúde para você. Deus vai liberar alegria, felicidade, prosperidade em nome de Jesus. Para que o nome do nosso eterno e bondoso Deus seja glorificado através de você. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu estou diante da tua presença e da tua palavra. Eu sei que há poder nesta palavra e ela não volta para o Senhor vazia. Ela não volta. Ela prospera na vida daqueles que acreditam nela. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos agora sobre cada ouvinte desta palavra. Eu não conheço a necessidade dela ou dele, mas o Senhor conhece. O Senhor sabia o que ela e o que ele precisava ouvir. Por essa razão, o Senhor me deu esta palavra. O Senhor ministrou no meu coração esta palavra e eu compartilhei esta palavra através deste programa Café com Bíblia aqui na Rádio Cantai FM. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste irmão, desta irmã agora. Eu quero determinar a vitória do Senhor pela fé. Aonde tiver um mal alojado, este mal vai perder a força, vai bater em retirada, vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu declaro agora a vitória do Senhor, a saúde, a alegria, a prosperidade, a restauração do lar, restauração da família, restauração deste ambiente. Pai, em nome de Jesus, eu libero agora a bênção do Senhor através da tua palavra para o teu filho e a tua filha, que ouviu o Senhor falar com ela e que creu nesta palavra. Em nome de Jesus, eu determino agora o livramento, a cura, a libertação, o crescimento espiritual. Eu determino agora os teus milagres, Pai, porque há poder no teu nome. E Jesus falou que no nome dele a gente expulsaria demônio, a gente falaria em novas línguas. Ele disse que se a gente comesse alguma coisa mortífera, isto não nos causaria dano algum. E se a gente colocasse a mão sobre os enfermos, eles seriam curados no nome de Jesus. Então, no nome do Senhor Jesus, eu quero determinar agora a saúde para todos os ouvintes da sua palavra, que estão agora ao alcance deste vídeo. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa. Toma ela nas tuas mãos. Dê vitória, em nome de Jesus. Minha querida, meu querido, se você pode do outro lado, diz assim comigo, pela fé. Em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção. Pela fé, no nome de Jesus, eu tomo posse dos meus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.